Por muito tempo, artistas se preocupavam em obter obras perfeitamente proporcionais. Os gregos da antiguidade veneravam as proporções perfeitas, que chamavam de áureas, ou seja, douradas. Para descobrir a proporção de um objeto, é necessário saber medir visualmente. Geralmente usamos um lápis para fazer isso. Não nos interessam as medidas reais do objeto, e sim as visuais, vistas de um ponto fixo. Também é importante estar não muito longe e nem muito perto do objeto. Essa distância é mais ou menos a ideal. Para medir com o lápis, vamos dizer, este cilindro, eu vou esticar meu braço à frente dos meus olhos e fechar um olho e fazer isso. Eu vou fazer com que uma das extremidades coincida com uma das laterais. E meus dedos, movimentar os dedos para que os dedos coincidam com a outra lateral. Para descobrir a proporção, eu preciso comparar a largura com a altura. Eu posso fazer isso a olho. Então, eu acho que tem mais ou menos o dobro de altura do que largura. Também posso usar o método pinça, que consiste em medir com o vão dos dedos, assim, e ver a altura. Mais ou menos o dobro mesmo. Mas se eu quiser saber exatamente quanto é melhor usar o lápis. Aí, então, eu vou medir de novo a largura. Agora eu vou ver quantas vezes cabe esta largura na altura. Sem tirar os dedos do lugar, percebemos que é praticamente 2 vezes. Agora eu posso desenhar um cilindro com esta proporção. A primeira coisa a fazer é escolher um tamanho para a largura. Esse tamanho será muito pequeno, porque o cilindro só terá esse tamanho. Este já muito grande, porque aí o cilindro não vai caber no papel. Eu acho que esse tamanho, mais ou menos, ideal. Então a altura vai ser o dobro do tamanho que nós escolhemos para a largura. Sempre será o dobro do tamanho. Aí eu vou pegar a largura aqui em cima e vou completar as laterais, virando o papel, traçando 2 linhas, assim e assim. Como continuar o desenho? Temos outra informação muito importante, os eixos centrais. O cilindro é um objeto simétrico, assim como o cone e a esfera. Portanto, tem um eixo central passando pelo seu meio. Nesses objetos, podemos imaginar um eixo passando pelo centro e sobre o qual o objeto revolve. Um lado é o espelho do outro. O tampo e a base do cilindro também são simétricos. Portanto, existem estes eixos horizontais, assim como na esfera. Agora posso desenhar estes eixos. Eu vou achar o centro aqui, fazer este eixo central vertical, com linhas leves. Outro aqui e outro aqui. Eu vou desenhar esse cilindro com o tampo aparecendo mais. Então eu vou fazer um ponto aqui e outro ponto aqui. Desenhar uma elipse com linhas assim, várias vezes, num ritmo. Depois afirmar essas linhas. Achar a linha ideal para o formato. Assim. Aqui. Aqui. E completar a base com um arco.
A proporção é um conceito analógico, comparativo. Na realidade, o desenho de observação se resume a 3 analogias. A comparação de tamanhos, que é a proporção, a comparação de pontos e a comparação do objeto com o espaço à sua volta. O pensamento analógico é um dos atributos do lado direito do cérebro. O lado esquerdo não tem habilidade para pensar assim, porque processa as informações logicamente. Para desenhar a esfera, usamos o mesmo processo do cilindro. Só que nós não precisamos medir as proporções, porque a altura e a largura são sempre iguais. Então, vou fazer uma cruz, que são os eixos centrais da esfera. E essa altura tem que ser igual a essa largura. Aí eu coloco 4 pontos aqui e faço um círculo. E outro em cima, até atingir um círculo perfeito. Aí eu posso reforçar as linhas. Para ter um aspecto de esfera sem luz e sombra, colocamos linhas assim. O desenho proporcional é importante, pois dá opções ao artista, liberando sua criatividade. Mas você não deve se tornar escravo do desenho correto, pois isso só é um objetivo nos exercícios. Primeiro, desenhe vários cilindros e esferas, medindo as proporções. Depois, tente desenhar algo mais complexo, como este vaso. Vamos desenhá-lo da mesma maneira, usando um eixo central, medindo as proporções. A base cabe 2 vezes na altura. Então, vou escolher esse tamanho para a parte de baixo. Aí, terei esta altura total para o vaso. Vamos ter um eixo aqui, outro aqui. Agora eu preciso medir a largura na parte mais alta. E também no meio. Parte mais larga, quase a mesma coisa da altura. Sim. Esse eixo central vai me ajudar muito a fazer as curvas. Veja. Agora temos um arco aqui embaixo e a boca aqui, que aparece muito pouco. Também é interessante desenhar um ovo só de imaginação. Assim praticamos o uso dos eixos. Então vou fazer um eixo central vertical e outro eixo horizontal, mas não no centro, menor do que a vertical, o vertical. Aí fazemos isto com ritmo.
Esses desenhos são cansativos, porque exigem concentração constante e você precisa medir muito fechando um olho. Além disso, não exercitam sua criatividade nem sua expressão. Mas nada disso é uma desculpa para não fazê-los. Se você quiser dominar o desenho, são muito importantes. Mesmo para quem não desenha, são interessantes, porque estimulam o lado direito do cérebro. Qualquer um que toca um instrumento musical sabe da importância dos exercícios musicais. Passar um tempo interminável tocando escalas e outras peças como exercícios. Um pouco chato para quem está tocando e horrível para quem ouve. Esses desenhos são como exercícios musicais. São um pouco chatos para fazer e não têm valor artístico nenhum, mas são muito importantes para exercitar o olhar e até a mão. Agora, neste desenho, posso exercer minha criatividade e sensibilidade, além de utilizar meus conhecimentos da proporção. Veja que sobre um desenho realista, estou criando a cor e a atmosfera.